Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre vícios, alimentação e cigarro. Não é de se surpreender que grande parte de nós tem problemas com os vícios, que nada mais são do que paixões. Nesse conteúdo de hoje, vamos considerar os ensinamentos de Hermes Trismegisto, por exemplo, se tratando da geometria sagrada, para tentar entender como esses traumas se formam no nosso campo vibratório, como que eles impactam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Tudo isso para tentar gerar em nós uma compreensão e tornar esse processo de desassociação mais simples possível. Vamos então começar compreendendo palavras. No vídeo que nós falamos sobre bebida, nós falamos também sobre essa palavra vício. Vamos explicar aqui para caso você não tenha visto. Vício vem do latim vitium, em princípio, defeito físico. Depois, por extensão, defeito ou em geral ou falta de conduta. A palavra forma vários derivados em latim, dos quais mantemos vicioso, viciar e culpar. Encontrar ou apontar, criticar ou denegrir os defeitos de alguém. Vitium seria originalmente aquilo que se desvia ou que se afasta daquilo que se supõe normal. Então poderíamos entender vício como um indivíduo que foge da própria realidade para poder se suprir naquilo que ele está buscando. Uma coisa que é importante nós nos lembrarmos é que os prazeres não são um problema. Então não tem problema nenhum você se alimentar, você fazer as coisas que você gosta. A grande questão é quando isso nos torna prisioneiros, então nós já não sabemos mais quem possui quem, se nós possuímos ou se as posses nos possuem. Então isso é que começa a demarcar esse problema, essa dependência exagerada. Muitas vezes isso é motivado como um senso de autorrecompensa. Então, eu tive um dia difícil, então eu mereço passar por isso agora. Eu passei por uma situação estressante, então eu preciso disso agora. É natural ter essas justificativas para manter o vício de pé. Então vamos entender aqui que, primeiro de tudo, não devemos ou não podemos julgar as pessoas pelo que elas fazem. A grande questão desse vídeo é ter consciência do porquê isso pode estar acontecendo, segundo a visão da geometria, não é? Falando da palavra compulsão, do latim comptio, onis, que significa força aplicada a alguém, como se fosse uma coerção. Deriva de compulsus, particípio passado de compello, e seu infinitivo compellere, verbo que significa levar adiante, e figurativamente obrigar ou induzir, formada pela preposição com, né, de compulsão, indicando relação de união ou companhia, unir ou misturar. Compulsão é, portanto, algo que nos joga ou empurra intensamente ou com urgência para realizar certas coisas. Então a compulsão, ela é como se fosse um empurrão para que nós nos jogássemos para as paixões. É acreditado até que pulsão lembra compulsão, uma pulsão de morte, né, em algumas vertentes de psicanálise principalmente. Então nós vemos que o indivíduo perde a lucidez e ele precisa consumir aquilo a todo custo. E uma das coisas que falamos sobre vícios é que eles têm várias dimensões. É menos difícil parar de beber ou parar de fumar, que são vícios, né, dependendo da intensidade, do que parar de lamuriar, parar de fofocar. Esses vícios são aqui dentro. Então é mais difícil superar um vício mental do que um vício físico. E outra coisa que também lembramos é que quando nós interrompemos o fluxo de um vício sem entender o que tem por trás daquilo, a nossa mente vai encontrar uma forma de compensar. Então acontece muito da pessoa fumar, e aí ela para de fumar, ela se obriga a isso sem entender o que está acontecendo, e aí ela passa a comer bastante. Nós vemos que é como se fosse manifestação da mesma coisa, essa tentativa de preencher um vazio, colocar coisas para dentro. Se de um lado é fumaça no pulmão, o outro é alimento no estômago. Então nós entendemos que existe essa sensação de vazio, e isso é interessante saber para que a gente prossiga esse conteúdo, né?
falando sobre as características, aspectos no plano físico. Entre os sintomas da compulsão, podemos destacar desejo incontrolável por ingerir a comida, por exemplo, que é o que estamos falando. Dificuldade para reduzir a quantidade ou a frequência. Tendência a aumentar a quantidade conforme o tempo passar, vide adaptação corpórea, que significa que o nosso corpo físico ele se adapta. Até a situação mais extrema, nós nos adaptamos. Então, nosso corpo se adapta à quantidade de comida que a gente ingere. Interromper forçadamente o padrão da compulsão pode trazer alguns sintomas ou sinais de abstinência. Irritabilidade, ansiedade, insônia, angústia, tédio. Tudo isso porque o nosso corpo ele se adapta à química que é gerada pelo prazer de estar fazendo aquilo. Como falamos, é uma crença de recompensa. Seu dia foi estressante, você merece isso que você está passando. Então nós criamos essa neuroassociação, que para me compensar do estresse que eu passo, eu tenho o direito de fazer o que eu estou fazendo. Claro que a grande questão aqui é o que isso traz por consequência. Então, se tratando de alimentação, é bem complicado, porque é um dilema. De um lado, nós temos a gula, que é quando nós comemos demais. E do outro, nós podemos ter o desperdício, quando desperdiçamos o tanto de comida que nos dispomos a comer, mas não aguentamos. Então, o que tem aí? Tem que ter consciência, saber os limites do corpo. É quando nós ouvimos e falamos, você dá conta de comer esse prato de comida desse jeito? Ah, não, eu consigo. Então, é um tato, é uma comunicação que a gente desenvolve. Porque pode ter certeza, à medida que você medita, que meditamos, o nosso corpo ele vai explicando o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, nós temos que tratar bem esse corpo que é um empréstimo da natureza para nós. Né? Consequências. Conforme o tempo passa, o descontrole da compulsão pode trazer alguns problemas, sendo obesidade, no caso da alimentação, bulimia também pode acontecer, colesterol, aumento da flutuação dessas gorduras, assim como também açúcares, problemas de pulmão, né, no caso do tabagismo, problemas de garganta e no sistema respiratório no geral. Então, é claro, nós entendemos que essas doenças elas têm uma assinatura energética, só que elas são trazidas por essas questões, né, alimentação ou cigarro. E nós entendemos que elas são consequência do desajuste mental que temos. O interessante de compreender esse padrão faz com que nós tenhamos mais lucidez. Então veja que mesmo depois de assistir esse vídeo, não significa que você vá se desvencilhar dos seus vícios. Mas pode ser que seja um pouco mais de conhecimento que você tenha, que você entenda, gera uma catarse, que você fala, opa, acho que eu entendi qual é o fio da meada. E esse vício deixa de ter tanta força sobre você, até chegar a um ponto que você consegue imperar sobre ele. Quando nós começamos a parar com o vício, é natural que nós tenhamos recaídas. Né? Vamos falar disso mais no final do vídeo. A composição do vício, falando nos aspectos do plano espiritual. Então destacamos um complexo, bem parecido com os vícios no geral. Aqui tem algumas variações. Né? Falta de eixo próprio, raiva pela conduta, traumas não resolvidos, problemas com exemplo em casa. Então, começando pelos problemas com in. Lembre que in é feminino, não necessariamente mamãe, mas normalmente sim. A pré-existência de problemas com essa polaridade motiva a natureza a constelar uma família que tem esse problema em comum para ser resolvido. Então, claro, o mecanismo do universo faz com que nada seja eventualidade, tudo tenha um motivo. Indo por esse ponto, quando encarnamos em uma família o qual o feminino está desajustado, é porque dentro de nós também está. O que está acontecendo é que houve uma constelação para que esse defeito seja evidenciado. Então nós chegamos num ponto onde não tem como negar, existe um trauma. Eu já tinha trazido isso de outras vidas. A natureza me deu uma oportunidade de enxergá-lo através de uma outra perspectiva, porque naquela outra que eu tinha na vida passada eu não conseguia perceber. Exemplo em casa. Mamãe e papai podem contrair o vício ao se perderem no complexo traumático e terem dificuldade para elaborar, alimentando a roda kármica. Então pode acontecer, por exemplo, o pai e mãe fumarem e o filho entender que isso é certo ou que isso é legal, né? Porque é uma figura de respeito que está fazendo, assim como excesso de alimentação. Então também é uma conduta adquirida, mas não significa que a criança ela é prisioneira do gesto, da conduta. À medida que ela amadurece, ela consegue se desvencilhar desse problema, desde que ela tenha consciência.
Porque tem muitas coisas que fazemos que nós, por exemplo, perguntamos para uma pessoa, ou a nós mesmos, por que eu faço isso? Eu não sei. Então é falta de consciência. Se nós não temos consciência, alguém está fazendo por nós. Outra questão é falta de eixo próprio. Indivíduos tombam diante dos vícios quando ainda não reconheceram a sua própria identidade, as suas próprias vontades. Então isso também é muito comum, não saber quem somos, o que buscamos, o que queremos, de onde viemos. Essas simples perguntas que parecem até filosofia fajuta são essenciais, porque elas nos ajudam a retomar o nosso âmago, a nossa conexão com o divino. Para que estamos aqui? Não é uma eventualidade, né? Não é para vivermos pelas paixões. Temos um propósito. Outra questão são os traumas não resolvidos. Emoções e sentimentos reprimidos ou mal desenvolvidos podem gerar uma sensação de vazio. Como a mente não compreende a necessidade, associa a alimentação ou tabagismo. Então esses traumas, vamos falar deles daqui a pouco. Raiva pela conduta. A baixa autoestima ou necessidade de fuga sem enfrentar um ciclo vicioso, onde a solução para a tristeza é o prazer vindo daqui, que aparentemente preenche. Então queremos dizer que, por exemplo, a pessoa tem o vício da alimentação. Ela se vê no espelho, ela se sente acima do peso. Então, para tentar lidar com o que ela vê, a insatisfação que ela sente, ela come mais, porque ela quer sentir um prazer diante da tristeza que ela está enxergando. Então vamos tratar aqui da origem, né, falando agora da geometria sagrada, né? Essa questão de sentir um vazio, veja que é um sentimento, parece que falta alguma coisa. Na questão da psicanálise, ou questão da vertente da alimentação, e principalmente das fases de desenvolvimento, acredita-se que a criança tem a fase oral, que é a fase onde tudo ela põe na boca, especialmente o peito de mamãe, para poder se alimentar. Depois, ela passa para a fase anal e assim vai indo. Vamos trazer um exemplo. A criança, quando ela está na fase anal, ela tem aquela coisa assim, que ela brinca com o cocôzinho, que ela passa na parede, que ela quer mostrar que ela sabe fazer artes, arte no geral. Se a criança desenha, rabisca com um cocôzinho na parede, nós vamos lá e damos um tapinha na mão dela, para nós aquilo não foi nada, mas para ela foi uma castração. Ela tentou se expressar e foi inibida. Pelo respeito que ela sente pelas figuras de respeito, ela associa a expressão a uma negação. Então, quando ela cresce sem resolver esse trauma, ela não consegue se expressar. Toda vez que ela vai desenhar, é uma trava. Toda vez que ela vai dizer o que ela pensa, é uma trava, porque sempre houve essa castração. Falando da questão do tabagismo ou da alimentação, isso acontece na fase oral. Então, quando mamãe está alimentando a criança, é necessário que haja um contato para que a criança entenda e associe que a alimentação dela é sagrada. Então, quando não há esse contato, é como se fosse uma coisa mecânica. Eu estou aqui oferecendo o leite que você precisa e a vida é assim, acabou, né? Estou fazendo outras coisas, não estou prestando atenção no que está acontecendo. Então, essa falta de tato, essa falta de sentimento diante da alimentação gera como se fosse algo automático, conveniente. Eu estou comendo porque tenho que comer. Então, quando nós crescemos, muitas vezes, é difícil, não estou falando que são todos, mas a grande maioria, agradecer pela alimentação, sacralizar o momento do almoço, da janta, do café da tarde. Então veja que a alimentação ela se transforma em um comércio. Nós perdemos a essência do sacrifício que as plantas ou os animais fazem por nós. Então, até mesmo aquela coisa, independente do que você coma, né? Cada um tem o seu estilo de alimentação, vegetariano, vegano, carnívoro, crudívoro, né? Só que a grande questão é, por mais que você se alimente de animais, né? Se você sacraliza aquele gesto, você deu sentido ao sacrifício do animal. Mas se nós comemos porque é conveniente, porque temos fome ou porque queremos, que sentido teve a vida do animal, né? Foi para nos servir. Então isso tem que ser pensado. Então veja que a questão aqui não é gerar culpa, falar, a culpa é sua porque você não pensa no que você está comendo. A questão é sacralize. Independente do que você esteja comendo, até mesmo se você está fumando, abençoe o cigarro. Abençoo, agradeço a natureza por ter a planta que permitisse que eu estivesse aqui fumando. Então, parece uma coisa boba? Ok, pode parecer, mas você dá sentido. Você vê que aquilo é sagrado porque veio da natureza, porque é uma concessão, é um recurso que está ali para nos beneficiar de alguma forma.
Então esse seria o primeiro passo. Quando nós falamos de traumas, especialmente em relação a papai e mamãe, é natural que nós não queiramos aceitar, né? Falar, não, não tem nada, não aconteceu nada, tudo certo. Só que é importante nos lembrarmos que existe uma criança que nós vivemos lá no passado, que ainda está ali de alguma forma. Então, se nós ficamos voltando para o passado, por exemplo, lembrando do passado, coisas que aconteceram, é porque alguma coisa está esquecida ali. Alguma coisa ficou para trás, que a nossa mente fica tentando voltar para dizer, meu filho, tem alguma coisa ali que você não soltou. E quando nós falamos de perdão, muitas vezes a pessoa pensa que tem que ir lá perdoar a mãe, falar, mãe, eu te perdoo pelo que aconteceu. É uma coisa interna. É uma coisa que nós temos que compreender, que ninguém dá o que não tem. Então, assim, indo pela sistêmica geral da coisa, nós temos que compreender que tudo o que nos é oferecido é sagrado, independente do recurso que for, porque nos torna maiores do que somos. Quando nós temos uma compulsão ou um vício e não entendemos por que fazemos, claro que aquilo não vai gerar tanto aprendizado quanto deveria. Mas quando nós entendermos finalmente a luz acender, nós vamos compreender, nós vamos entender o que está acontecendo. E a vantagem disso é que quando alguém precisar de um conselho do gênero, nós vamos saber o que dizer, porque nós já passamos pela mesma situação. Então veja que ninguém é escravo de nada quando se tem consciência. É igual quando nós falamos da Matrix, sair da Matrix, entender que realidade não é tudo. O que queremos dizer, né? Pelo menos acreditamos que queremos dizer com isso. É que a matéria não é tudo. Ela é sagrada, ela merece respeito, temos que cuidar dos recursos que temos. Mas nós não podemos nos perder nesses recursos. Temos que nos lembrar, a nossa consciência tem que ser soberana. Eu estou aqui por um propósito, crescimento. Se isso aqui está comigo ou não está comigo, não interfere na minha vivência, eu continuo vivendo, continuo buscando, continuo aprendendo. Se a natureza me traz uma casa, agradeço pela casa. Se ela não me traz uma casa, agradeço por não ter uma casa, vou atrás de uma casa. Então, claro que, como que a gente mantém esse estado de espírito constante? Então, é uma coisa interna, é um estado de espírito, é uma sensação de preenchimento. É uma coisa que apenas o todo pode oferecer, essa questão de amor incondicional, de que tudo fica leve, tudo fica brando, é pura misericórdia. Da gente começar a compreender que não tem por que brigar, não tem por que acreditar que a vida é hostil ou acreditar que temos que fugir dos problemas, porque quem cria os problemas somos nós. Então nós assumimos o papel e falamos: vou enfrentar isso daqui até onde eu conseguir. Então, é uma questão de compromisso. A raiz do vício seria não quer enfrentar o problema. Então, por quê? Pode ser porque não está preparado, pode ser porque sente que não é o momento. E por qual razão isso poderia acontecer? Por uma possível falta de instrução, uma falta de consciência. Então a gente sempre cai no mesmo lugar. Vencendo o problema. É necessário compreender que as emoções e sentimentos são tão importantes quanto o dinheiro e bens materiais. Tratá-los com seriedade demarca o início da solução do problema. Então, se nós tratássemos nossas emoções da mesma forma que tratamos o dinheiro, né, no bom sentido de acreditar que o dinheiro é essencial e tudo mais, nossos problemas seriam bem menores. Porque muitas vezes a gente fala sentimentos, emoções, as pessoas já pensam que é algo opcional. Ah, eu não quero pensar nisso, é coisa bobeira, depois eu vejo, depois eu penso nisso. Vou trabalhar primeiro, depois eu penso no que eu estou sentindo. Meditação é como tomar banho. Isso tem que ser feito sazonalmente, todo dia. Fazer uma oração, por exemplo, é uma meditação, é uma conexão com a espiritualidade. E quando nós deixamos, é uma energia que vicia dentro de nós, gerando mágoas. São águas paradas de coisas que nós vivemos, não compreendemos, não queremos compreender. Isso tudo vai petrificando dentro de nós, gerando esses distúrbios mentais rígidos, padrões rígidos. Segundo a geometria sagrada, a necessidade de se preencher é obviamente para compensar um vazio. Seria prudente considerar sacralizar a alimentação e os demais recursos materiais. Né? É o que falamos, não vamos nos prolongar muito nisso. Como entendemos, emoções e sentimentos são recursos yin, né? Ou seja, femininos. Portanto, o padrão, o vício, ele pode ser em virtude da negação de sentimentos e emoções. Trabalhar no perdão de nossa criança interna sobre o que ela viveu na infância, possível negligência feminina. Demarca o fim da fonte de poder do padrão. Então, o que seria importante entender é que, o que foi o que dissemos, ninguém dá o que não tem. Então, se mamãe e papai foram ausentes, negligentes,
impiedosos. Se nós voltarmos na árvore genealógica da nossa família, nós nunca vamos encontrar onde começou. É um arquétipo que encarna nas gerações. Então, conforme uma geração vem, a natureza constela um problema e traz uma perspectiva, é uma possibilidade. Quando nós falamos do indivíduo que é rebelde, a ovelha negra, aquele que mais dá trabalho, é aquele que não quer seguir o padrão da família, é aquele que tem um compromisso maior de libertar aquela roda kármica do que está acontecendo, obrigando as pessoas a enxergar o que ocorre. Então, quando falamos, por exemplo, de pessoas que se drogam assim de forma pesada, que vão presas e tudo, pode até se parecer meio assim que a gente vai falar, mas é acreditado pela espiritualidade que são pessoas de extrema mediunidade. Só que elas não conseguem desenvolver essa mediunidade. Elas não conseguem lidar com o que elas estão sentindo. O que acontece? Fogem, tentam fugir. E essas substâncias psicoativas, elas alteram a percepção da realidade, elas inibem isso. Então, acaba sendo conveniente, né? Então, nós estamos em uma dimensão, até agora, pelo menos, onde dificilmente se fala ou se ajuda sobre espiritualidade. Claro que a internet chegou com os benefícios de. Imagine se nós precisássemos encarnar várias vezes para aprender o que aprendemos aqui. Quantas vidas nos custaria? Então nós estamos abreviando muito as nossas vivências, né, nesse planeta, assim, dessa forma que está acontecendo. Então nós podemos enxergar que não podemos ou não precisamos fugir do que nos acontece. De entender que temos mediunidade, que todos temos as mesmas capacidades, né? Clarevidência, clareaudiência, clarociência e por aí vai. Então nós temos que nos preparar para o que está acontecendo, nessa transição planetária que nós já comentamos com vocês antes. Então veja que caso você tenha um vício, seja droga, seja cigarro, seja sexo, seja o que for, está tudo bem. Nós somos todos semelhantes, todos somos humanos, todos somos suscetíveis a esses problemas. A grande questão para que nós consigamos nos libertar dessa roda é despertar a consciência. De entender que no caso da alimentação e do tabagismo, tem a ver com sucção, tem a ver com, assim, em outras palavras, não sacralizar aquilo que é nos oferecido, aquilo que ingerimos, aquilo que colocamos para dentro. Então é uma questão de perdão do que houve lá atrás, do que nos foi passado. Isso tudo, claro, terapia ajudaria, mas caso você não queira, orações. Dedique orações a você, ao que você passou, ao que você enfrentou, às pessoas que te fizeram sofrer. Então, quando nós temos a capacidade de perdoar quem nos machucou, isso já demonstra muito sobre o nosso progresso emocional. Porque nós nos libertamos do peso que nos mantém no lugar, não é? Bom, esperamos que tenhamos trazido um pouco mais de clareza para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Adoramos ouvir o que vocês falam, ok? Até a próxima!